tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, deixa eu me higienizar. Estamos vivendo um momento muito complicado e é muito importante a gente estar sempre atento às regras e orientações da OMS em relação à higienização, não é? Agora eu posso tirar minha máscara e vocês me escutam muito melhor. Então, pessoal, hoje nosso tema vai ser muito interessante. A gente vai continuar o que a professora de matemática falou na aula passada. O nosso tema é Eu estou no mundo e o mundo está em mim. Vamos falar sobre os problemas atuais. Meu nome é Mariana, eu sou professora de ciências. Nosso tema hoje, além de falar sobre os problemas atuais, também vamos falar de uma coisa que já é antiga. A gente já sabe disso há um tempinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o mosquito Aedes aegypti. Como a professora de matemática já disse na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue, zika e chikungunya. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mosquito Aedes aegypti. É o vetor dessas 3 doenças. E aí você me pergunta, como assim um vetor? E eu te respondo, esse mosquitinho safado é responsável por carregar o vírus dessas doenças. E então, quando ele pica a sua pele, ele também introduz no seu sangue o vírus que te deixa doente. Então, vamos pensar juntos. Como podemos combater o Aedes aegypti? O governo sempre nos alerta da importância de manter a nossa casa limpa, organizada, sem possíveis criadouros para o mosquito. Assim fazemos quando não deixamos a água parada. Aposto que você está por aí pensando, mas eu já sei disso tudo, professora. E eu sei que você sabe, você é atencioso e inteligente, mas eu aposto que você não sabe de uma coisa que eu vou contar agora. Desde o início da quarentena que estamos vivendo, o número de casos de dengue, zika e chikungunya diminuiu muito. E sabe por quê? Vou dar uma dica. Então vamos analisar esse boletim epidemiológico que a Secretaria de Estado de Saúde emitiu no ano passado. O boletim de monitoramento de casos de dengue, zika e chikungunya registrou até maio de 2019 cerca de 341 mil casos prováveis de dengue. É muita gente, né? Agora guarda esse número na sua cabeça e vamos analisar uma segunda imagem. Esse ano, até maio de 2020, Minas Gerais registrou 64 mil casos prováveis de dengue. São quase 280 mil casos a menos. Você consegue imaginar o motivo dessa grande diferença? Vou te dar um tempinho para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Deu tempo, né? Fácil demais. Vamos responder. Isso acontece porque a gente está em casa e quando estamos em casa cuidamos muito mais do nosso ambiente, permitindo que os criadouros surjam cada vez menos. Então vamos ver essa notícia que mostra quanto podemos contribuir para que os casos de dengue, zika e chikungunya não tornem a crescer. Veja só, o Ministério da Saúde, na verdade a Secretaria de Saúde do Ceará, colocou essa notícia aqui que eu achei bem interessante. Aproveite a quarentena para proteger a sua casa do Aedes aegypti. A gente está em casa, a gente previne que os criadouros apareçam, não é? Essa próxima notícia vai mostrar pra gente que a quarentena é uma oportunidade de prevenir a dengue. Então a gente sabe agora que a partir do nosso cuidado dentro de casa, a gente pode fazer com que a dengue seja cada vez menos registrada nos estados, né? Então como é que acontece? A gente sabe que o mosquito da dengue, ele se cria dentro de lugares que tem água parada. Então, esse criadouro, ele vai acontecer de acordo com a falta de cuidado que a gente tem no nosso lugar, né? Se a gente deixar de acumular água parada, se a gente limpar os lugares que a gente convive, a gente vai fazer com que ele apareça cada vez menos. Essa imagem aqui vai mostrar pra gente como é o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Esse ovo de mosquito vai demorar de 7 a 10 dias para atingir o estágio adulto. Então ele vai de ovo a mosquito adulto em apenas 10 dias. É muito rápido, né? Então vamos ver. A mosquitinha adulta vai depositar os ovos na água, porque ela precisa da água para esse ovo se desenvolver. Esse ovo vai eclodir, vai abrir, e dentro dele vai sair uma larva. Essa larva, ela é totalmente aquática. Não importa se a sua água está limpa ou está suja, ele vai desenvolver e vai se transformar em pulpa. A pulpa é como se fosse um adolescente, e ele vai se transformar no mosquito adulto. O mosquito adulto já é capaz de sair da água, voar e picar outras pessoas. Lembrando que o mosquito não nasce doente. O vírus é contraído quando ele pica uma pessoa que está doente com dengue, zika ou chikungunya. Viu como a água é fundamental para o ciclo de vida do mosquito? E é por causa dela que existe vida. Nossa, me deu até sede. Água é bom demais. Nossa, mas bem que eu gostaria de uns cubinhos de gelo nessa água, hein, produção? Faltou, mas tá bom. Se tivesse geladinho, eu ia estar gostando mais dessa água. Nossa, gente, desculpa, viajei na maionese aqui, tô pensando na água e esqueci da aula. Mas vamos voltar, vou aproveitar que eu peguei essa água
quis o gelo e vou perguntar uma coisinha para vocês. Qual é a diferença que existe entre a água que eu bebi e o gelo? Existe diferença? Vou contar no relógio de novo, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Tem diferença. Você sabe qual é? A água que eu bebi está no formato líquido e o gelo é a água no estado sólido. Então, na natureza, é possível encontrar essas duas formas de água, tanto no estado físico líquido quanto no estado físico sólido. Vou passar para vocês um vídeo que vai mostrar direitinho como é que essas transformações acontecem. Vem comigo. Na verdade, Alberto, a água na natureza está em várias formas diferentes, né? O que a gente está mais acostumado é a ver a água em estado líquido, que a gente usa para alimentação, para higiene. Quando você coloca uma roupa para secar, por exemplo, né? A tua expectativa é que a água líquida se transforme em vapor, né? Você quer mudar a forma da água. Na verdade, você está querendo que a água líquida que molhou a roupa, que ela passe para a forma de água gasosa. E a gente acabou de ver que a água também se apresenta na forma de gelo. Acompanhe agora as principais mudanças de estado da água. A água em estado sólido, isto é, gelo, passa pelo processo de fusão e fica em estado líquido. Evaporando, vira vapor. Em estado gasoso, isto é, vapor, ela passa pela liquefação, vira líquido. Congelada, ela sofre o processo de solidificação e passa para o estado sólido. Esse vídeo mostra várias palavras novas, então vamos descobrir juntos o que cada uma delas significa. Primeiro, ele diz que quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, eu chamo esse processo de fusão. Eu vejo esse processo quando deixo um gelo fora do congelador, por exemplo. Olha só esse slide. Essa imagem não é muito comum. Ninguém coloca o gelo num fogo, né? Mas nesse processo eu consigo ver direitinho o gelo derretendo e passando do estado sólido para o estado líquido. Se esse gelo ficar exposto a uma temperatura ambiente maior do que 0 graus Celsius, ele vai derreter, certo? Isso acontece porque a água muda do estado físico, de acordo com a temperatura do ambiente. Quando a água está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius a nível do mar, ela se apresenta no estado sólido. Agora, se a temperatura está passando dos 100 graus Celsius a nível do mar, a água se apresenta no estado gasoso. Então, nas temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, a água está no seu estado líquido. Quando eu coloco a roupa do varal para secar, a água da roupa passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Eu chamo essa mudança de vaporização. A água líquida pode se tornar vapor de forma rápida. Esse processo é chamado de ebulição. Então vamos ver uma imagem que vai mostrar bastante esse processo acontecendo. A gente está bem acostumado. Todos os dias você coloca alguma coisa para ferver na panela, tenho certeza. Nem que seja o café ou o arroz quando você está cozinhando para ajudar sua mãe e seu pai em casa, né? Então vamos lá. Tá vendo a água fervendo? Borbulhando? Esse é o processo de ebulição. Quando as bolhas começam a acontecer, é o gás da água, água gasosa, se soltando da água líquida. E esse vaporzinho que sai de cima nada mais é do que um vapor de água. Então vamos ver uma imagem que vai mostrar bastante esse processo acontecendo. A gente está bem acostumado. A solidificação, assim como o próprio nome diz, é o processo onde a água líquida perde a temperatura e se transforma em água congelada, ou seja, gelo. A gente conhece bastante, né? Para resumir bem tudo isso que eu acabei de falar, vou fazer um resuminho e colocar uma imagem aqui para vocês. Prestem bastante atenção. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber a água nos seus 3 estados físicos. Eu estou com ela no formato de gelo, no formato líquido e no formato gasoso como nuvem. Estão vendo essas setinhas indicando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda do lado embaixo? Então, em cima a gente vai ganhar a temperatura. Sempre que a setinha sair da esquerda para a direita, está indicando aumento de temperatura. Então, vamos ver a forma de gelo. Ela ganha temperatura, passa pelo processo de fusão e se torna água líquida. A água líquida ganha temperatura, passa pelo processo de vaporização e se torna água gasosa, vapor de água. A vaporização, como eu disse antes, vai ser dividida em 3 fases, em 3 tipos diferentes, na verdade. A ebulição, evaporação e calefação. A ebulição é quando a água ganha temperatura muito rapidamente e forma bolhas de ar, que é o caso do nosso caneco de água quando eu vou fazer o café. A evaporação é quando a água ganha temperatura de forma gradual, lentamente. Então, eu posso dar um exemplo da roupa no varal. Quando eu coloco a roupa no varal, ela não seca imediatamente, demora algum tempo, ela está evaporando. E a calefação é quando o aumento da temperatura é muito rápido, como, por exemplo, quando uma gota de água cai numa chapa muito quente e faz aquele barulhinho. É a calefação nesse momento. A nuvem vai perder a temperatura, ou seja, a água no estado gasoso perde temperatura e passa pela liquefação.
Nesse momento, a condensação ou a liquefação acontece e a água vai se precipitar, né, em forma de chuva. A solidificação é quando a minha água líquida perde temperatura e ela vai para o estado sólido. E aqui embaixo a sublimação tem setas para a esquerda e para a direita. Isso quer dizer que tanto a água sólida pode se tornar rapidamente água gasosa e a água gasosa pode se tornar rapidamente água congelada. Pessoal, eu sei que parece muito, mas não se desesperem. Na Escola em Casa, nosso portal, a gente consegue deixar ali as atividades para vocês acompanharem aos poucos. Pode voltar uma, duas, várias vezes, tá? Então vai com calma. Parece muita coisa, são muitas matérias, mas a gente tem muito tempo para estudar. Tudo isso que eu expliquei para vocês acontece na natureza a todo momento. Você consegue pensar em exemplos de água congelada na natureza? Ou de vapor de água? Pense sobre isso e pesquise formas diferentes de encontrar água na natureza. O ciclo da água mostra como a água circula e se renova no nosso planeta. Olha só, eu fiz um desenho para a gente acompanhar. O ar quente vai subir e o ar frio vai descer, né? O ar quente sobe, levando a água líquida como vapor para a atmosfera, formando nuvens. Então o ar frio desce e faz com que aconteça a precipitação. A temperatura vai baixar, a água no formato gasoso vai para o estado líquido, na forma de chuva. Depois ele fala que as geleiras vão derreter. Por quê? A água estava no estado gasoso, no estado sólido nas geleiras, né? Com o aumento da temperatura e a água líquida batendo na geleira, acontece o estado da fusão, quando a água do estado sólido passa para o estado líquido. Então, nesse momento, a gente pode ver que a água que escorre pode voltar para os oceanos ou pode ser infiltrada no solo. Se ela passa pela infiltração no solo, ela vai abastecer as águas subterrâneas. A transpiração acontece com as plantas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A transpiração das plantas acontece quando a planta libera para a atmosfera o vapor da água. Ela absorve água, né, no solo, faz a fotossíntese, libera todo o oxigênio que ela precisa liberar e também faz a transpiração. Nessa transpiração, ela libera água no estado gasoso, que vai para a atmosfera. Ela, então, também contribui para a formação de nuvens e para a formação de vapor de água. Aqui a gente consegue ver bonitinho, né? Mas eu tenho uma imagem muito melhor. O meu desenho não ficou muito bom, então eu trouxe uma imagem para você ver de casa de uma forma muito mais legal e interessante. Aqui a gente tem a evaporação dos oceanos. Olha essas setinhas vermelhas apontando para cima. Tá vendo essa fumacinha branca também? Isso quer dizer que a água está evaporando, ela está no estado gasoso. Ali ela fez a condensação, formou nuvens e com o tempo e diminuição da temperatura, ela precipitou, formando chuva. Tá vendo lá do lado direito da imagem, precipitação? Isso quer dizer que a água foi do estado gasoso para o estado líquido, choveu. Ou formou neve, dependendo da temperatura que o ambiente estiver. Ali embaixo no continente, a gente consegue ver a transpiração, que eu acabei de falar para vocês, né? As plantas, todos os vegetais, plantas, árvores, gramíneas, qualquer que seja, vão fazer transpiração e vão liberar água no estado gasoso para a atmosfera. Ou então pode acontecer a infiltração, lembra que eu falei agorinha? A água entra no solo, passa pela infiltração do solo, né? E pode chegar até as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos. Então essa manutenção da água acontece a todo tempo. Então, pessoal, agora que a gente viu como é que funciona o ciclo da água e a importância desse ciclo para a natureza também, eu quero falar um pouquinho mais sobre as águas subterrâneas. Tem uma qualidade de água subterrânea, um tipo de água subterrânea que a gente chama de aquífero, já ouviu falar? Os aquíferos no Brasil são muito importantes para a gente, nosso continente todo, na verdade, eles são beneficiados pelos dois aquíferos que estão no Brasil, que são o aquífero Alter no Chão e o aquífero Guarani. Com certeza você já ouviu falar do aquífero Guarani, né? Ele é bem famoso. Só que muita gente não sabe que o aquífero Alter do Chão, que é o que fica na região da Amazonas e do Pará, da floresta amazônica ali, ele é o maior do mundo. Então a gente está abrigando os dois maiores aquíferos do mundo no nosso país. E isso é muito importante, porque é isso que traz toda a condição climática do país que a gente vive, né? Então, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona. Então, os aquíferos do Brasil são muito importantes para as condições climáticas que a gente tem aqui. O aquífero Alter do Chão, ele está localizado lá na floresta amazônica. Ele está entre os estados do Amazonas, do Pará e um pouquinho do Amapá. E aí, esse aquífero, ele é o maior do mundo em capacidade hídrica, né? Ele guarda mais água. Só que em território, em expansão territorial, quem tem um pouquinho mais de expansão é o aquífero Guarani, que ele vai fazer toda a parte do centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, vai chegar na Argentina e vai até o Paraguai também e o Uruguai. Então a capacidade de guardar água do território
territorial, desculpa, do aquífero Guarani é um pouquinho menor do que o do aquífero Alter do Chão. Mas os dois são importantes, eu vou te falar por quê. Quando a chuva cai, né, na terra, a gente absorve, a terra vai absorver a água. E aí não só as plantas vão se beneficiar dessa água que vai ser absorvida, como também os aquíferos que vão ser cada vez mais abastecidos. O solo ele vai funcionar como se fosse um filtro de barro da sua casa, que vai limpar a água e vai ser uma água limpinha. Então, dos solos vão ter camadas de vários solos diferentes e de rochas. E aí essas camadas vão filtrando a água que vai ser depositada num compartimento que tem embaixo da terra, que é como se fosse um poço artesiano, só que são os aquíferos. E eles têm a capacidade de guardar muita água, muita mesmo. E essa água ela vai ficar ali para um momento futuro, né? Então, o que é o momento futuro? Para abastecer rios, para abastecer lagos, né? Essa água que brota das minas, essa água que abastece as regiões do norte, né? No caso do aquífero Guarani, e no aquífero Alter do Chão, desculpa, e o aquífero Guarani, ele vai abastecer, inclusive, a nossa região aqui de Uberlândia, né? Que ele vai abastecer o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, e aí vai Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até sair para os países da América do Sul. Então, eles são muito grandes e muito importantes para a gente. Além dos aquíferos do Brasil, que a gente tem essa importância muito grande e a gente tem que preservar, a gente tem que pensar também no esgoto que a gente produz e também nos agrotóxicos que a gente usa nas plantações, né? Quando eu falo a gente, eu falo o homem, né, como um todo. Então, o que acontece? Quando a gente está consumindo água e levando a água embora, no esgoto ou pelo ralo, de qualquer forma, a gente só pensa que ela vai ser tratada e vai voltar para a gente em algum momento. Só que muita água poluída, infelizmente, quando não tem um tratamento específico que precisa ter, o tratamento qualificado, né, ela vai descer entre os solos e vai atingir os aquíferos, poluindo a água dos aquíferos. Então, às vezes, a gente vai receber água de aquífero já poluída, porque a gente não está tratando direito da água que a gente consome. Sem contar também nos agrotóxicos, porque quando as plantações utilizam muito agrotóxico para matar as pragas, né, os insetos que vão atacar essas plantações, esse agrotóxico também é absorvido pelo solo, né? Na verdade, a água que vai irrigar as plantações vai passar por os agrotóxicos, que vai ser infiltrado ali no solo e vai poluir também os aquíferos. Então, infelizmente, a gente tem uma poluição muito grande de aquíferos todos os dias e uma das formas da gente mudar um pouco isso é olhando os nossos hábitos, né? Mudando a forma como a gente consome também, dando preferência a alimentos orgânicos que não usam esse tipo de químicos, por exemplo, cuidando bem do sistema de esgoto da nossa residência, da nossa região, né? Tem outras formas também, então a gente tem que estar sempre atento, porque a água a gente sabe que é um bem natural, um recurso natural, mas não é eternamente renovável, né? E aí, além dos aquíferos, a gente também tem a história dos rios aéreos. O que é isso? Lá na região da Amazônia, como eu estava falando de Alter do Chão, é muito úmido. Já ouviu falar que chove todo dia lá? Então, é quase isso mesmo. Tem uma época do ano que é tão úmido que realmente chove todo dia. E aí o que acontece? A Amazônia, como ela chove, como tem muita chuva, as árvores, né, que são muitas árvores muito grandes, de folhas enormes, elas fazem muita fotossíntese, com isso liberam muito oxigênio para a atmosfera e também fazem muita transpiração, evapotranspiração, como eu expliquei para vocês, e também liberam muito vapor de água para a atmosfera. Então, por liberar muito vapor de água para a atmosfera, pensa que a atmosfera, o céu em volta dessa floresta, é muito úmido. E aí a pressão diminui um pouco. O que quer dizer isso? Que ela vai ficar puxando água dos oceanos. Então, como se toda a água que está nos oceanos evaporando fosse puxada pela Amazônia para essa região. Então, olha só que legal aqui na imagem. Essa região da Amazônia vai ter muita umidade. E aí, quanto mais umidade tem, mais as árvores vão transpirar e elas vão ficar nesse ciclo. Tá? Então, chove muito, ela precisa de muita água para recompor, e aí ela absorve muita água na transpiração, ela libera muita água, que gera muita nuvem, que vai dar mais chuva, então é um ciclo. E aí, com essa pressão baixa que se mantém, a água que vai ficar ali presa na atmosfera em cima da floresta amazônica, ela tende a caminhar para o oeste. E vamos voltar aqui no mapa para a gente ver o que é o oeste do Brasil. São esses países aqui da América do Sul. O Brasil está a leste do oceano aqui, né? Mais perto do oceano Atlântico, desculpa. E aí a oeste é como se estivesse indo em direção ao Oceano Pacífico. Então, essa região toda aqui que vai receber muita água do oceano,
vai ficar com essa pressão baixa da atmosfera, vai produzir muita chuva e vai produzir muita umidade. Por que eu estou falando isso? Porque essa umidade vai caminhar para o oeste, vai caminhar aqui para os países da América do Sul. Só que o que tem aqui? Uma grande cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes. Você já ouviu falar disso? Essa cadeia de montanhas é tão alta que ela barra essa caminhada de nuvens que está indo para lá. E aí essas nuvens voltam, descendo para o Brasil, e aí as chuvas que vão cobrir toda a parte centro-oeste, sul do Brasil, sudeste, vem da Amazônia. Então, por que é importante a gente preservar a Amazônia? Porque por causa da Amazônia, a gente mantém a umidade do resto do país inteiro. As chuvas que chegam aqui, por exemplo, em Uberlândia, elas são originadas nessa região da Amazônia. Lembra que ano passado teve um fato muito interessante, muito triste, que teve um incêndio enorme na Amazônia, e em São Paulo estavam reclamando que estava tão seco que a fuligem estava chegando, e a fuligem chegava da Amazônia. Por quê? Porque esses rios aéreos que vêm lá da Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e desce para o sul do país, estava trazendo, na verdade, a fumaça do incêndio e toda essa parte seca da queimada, né? As árvores estavam perdendo umidade, o terreno ali estava perdendo umidade e, consequentemente, o resto do país que estava recebendo a umidade antes também perdeu essa umidade. Então, a gente vê o quanto é importante manter a Amazônia para o resto de todo o país, né? A gente não fala brincando quando a gente fala que a Amazônia é importante, porque ela mantém realmente o clima desse país que a gente vive. Então, essa é a importância dos rios aéreos. E aí, quando eu falo muito de rios aéreos, quando eu falo da água da Amazônia, a gente está pensando na água doce, né? Lembra que a gente tem 2 tipos de água principais, que é a água doce e a água salgada? Mas a água doce, ela é doce mesmo, de verdade? Você bebe e sente um açúcarzinho nela? Ou ela só não tem gosto de nada? Não tem gosto, né? A água salgada, ela é salgada porque ela é rica em sais minerais. E olha como ela está nesse gráfico em proporção muito maior do que a água doce no mundo, né? Então, se eu pegar 100 litros de água no mundo, 97 litros desses 100 vão ser salgados, 2% vão ser de água doce congelada e 1% vai ser de água doce líquida. É muito pouco, né? Por isso que a gente tem que preservar. Mesmo a gente pensando que a Amazônia tem tanta água nesse aquífero, né, do Altar do Chão, ou que o aquífero Guarani também guarda tanta água, ainda é pouco em relação ao resto do mundo. A gente é muito privilegiado por estar num país tão irrigado. Então, a gente tem que pensar nessas proporções também. Então, como é que acontece? A água salgada, ela não é salgada simplesmente porque tem um motivo. A água doce, ela vai ter alguns sais minerais, mas não tantos quanto a água do mar. E aí os rios vão correndo, né, pelos caminhos dentro do continente até desaguar no oceano. Pensa numa cachoeira, por exemplo, não tem muita pedra? E a água bate com muita força nessa cachoeira, nessas pedras? Todas as rochas, elas têm sais minerais, né, na sua composição. Então, de tanto a água bater nas rochas, ela vai retirando um pouco das rochas desses sais minerais, que vão depositando na água do rio, e aí vai concentrando, vai ficando cada vez mais a proporção de sais minerais. Quando deságua no mar, ela já encontra uma água que também já está cheia de sais minerais, ali há bilhões de anos, né? Então, essa água que está ali depositada há tanto tempo, ela foi concentrando sais que recebe dos rios e por isso ficou tão salgada. A gente usa para o nosso consumo a água doce, para cozinhar, para tomar banho, para beber. E a água salgada, infelizmente, ela não é boa para o consumo, porque essa concentração de sais não é bom para o nosso organismo, né? Então, a gente tem que preservar bastante o pouco que a gente tem, cuidar bastante do que a gente tem, para não perder no futuro, porque a crise hídrica vai chegar, de qualquer forma. A gente está crescendo muito, a população está crescendo no mundo e cada vez mais a gente vai precisar de água, né? Por isso que é muito importante a gente estudar sobre isso e aprender a importância. Quando eu digo que a água é cheia de sais minerais, a gente fica assim, água doce com sais minerais, né? Eu não estou sentindo gosto de sal, mas eu te convido a fazer um teste. Pega uma garrafinha de água mineral na sua casa e dá uma olhada no rótulo. Eu trouxe um pra gente ver também. Aqui é um rótulo de água mineral, né? Normal, todo mundo conhece. E aí, se eu der um zoom na composição química, eu vou ver um tanto de nome esquisito aqui, ó. Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Eu tenho certeza que você conhece algum desses nomes aqui. O mais famoso de todos é o bicarbonato de sódio. O que é isso? É o sal da cozinha que a gente usa. Então, todos esses aqui são elementos químicos e sais minerais que vão estar na composição da água. A proporção é muito pequena, né? 0,078 miligramas por litro. É muito pouco. Ao mesmo tempo que isso enriquece a água em sais minerais, a gente não consegue sentir o gosto salgado desses sais minerais. Por isso que a gente acha que a água é doce. A gente chama a água de doce, mas na verdade ela é insípida, né? Ela não tem gosto de nada. Inodora também. Por isso que a gente classifica a água boa como uma água sem gosto e sem cheiro.
como tudo está interligado? Então a gente nessa aula conseguiu aprender muitas coisas diferentes, né? A gente começou falando do mosquito da dengue, né, da chikungunya, da zika, e aí continuamos falando e viemos parar no ciclo da água. Primeiro a gente viu como os casos da dengue diminuíram muito no nosso estado e que isso acontece devido à quarentena. Ficando em casa, evitamos que surjam criadouros. Então a gente está num ambiente seguro, limpo e sem mosquito da dengue. Vejam como todos esses seres vivos que eu trouxe, imagens, se beneficiam da água. Vem cá comigo. Aqui a gente tem uma imagem de um pato nadando num lago cheio de peixes. Linda demais, né? Aqui temos uma leoa bebendo água na savana. E também o reino vegetal, que consegue se apropriar da água tanto para fazer a fotossíntese e extrair seus nutrientes, quanto para um habitat aquático, né, de plantas aquáticas, que é muito bonito. Conceitos novos foram abordados e agora você sabe que o gelo é água no estado sólido, que a fumacinha que sai do café é água no estado gasoso e que a chuva é a água passando do estado gasoso para o estado líquido. Além disso, você também entende o ciclo da água, que é importantíssimo para que exista vida no nosso planeta. Então é isso, pessoal. O tema por aqui acabou, mas a gente vai continuar lá no portal. Continue estudando em casa, acessem a plataforma Escola em Casa, façam os exercícios e mostrem que vocês aprenderam. O conteúdo é fácil, é divertido e ele é cotidiano. Além disso, não esqueçam de usar máscara se forem para a rua e evitar ficar perto de gente, né? Vamos manter o distanciamento social, sempre usando álcool gel e lavando as mãos, tá bom? É isso, fiquem em casa sempre que puderem. Um beijinho, até mais!